Então, seguindo aqui. Já falei do... falando do montante composto. Nossa fórmula do montante composto. M, que é montante, igual a P, vezes, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a N. Lembrando que N é o período. Tá? Professor, mas elevado a N. O M é montante, o P é capital, tá? O 1 é um elemento constante, é um termo constante, vai estar sempre lá. O I é a nossa taxa, que vai ser sempre dividida por 100, tá? E o N é o tempo, é o período, que você vai pegar o que está dentro do parênteses e vai elevar ao período. Tá certo? Vai elevar. Ah, legal, professor, então eu vou pegar a taxa, né? Vou botar no lugar do I, vou somar com 1, né? Provavelmente vai ficar 1, alguma coisa, né, professor? E depois eu vou multiplicar pelo N. Não, você não vai multiplicar pelo N. Você não vai multiplicar, você vai elevar. Ué, professor, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Mesma coisa é 8 de cabeça para baixo, continua sendo 8, tá? Entenda uma coisa, por favor. Nessa circunstância aí, o N, ele é um expoente. Ele não é um fator como na multiplicação. Ele é um expoente, filho meu. Ele é um expoente. Então não confunda multiplicação com potência. Multiplicação é uma coisa, potência é outra. Tá certo? Eu demonstrei isso em sala de aula, eu mostrei como é que tem que fazer isso. Então, por favor, tá? Multiplicação é uma coisa, potência é outra. Você vai elevar. Mas como é que faz? No próximo vídeo, Titio vai mostrar como é que... Eu mostrei como é que faz na sala de aula. Eu mostrei pra vocês. Tá? Lembra lá na calculadora? Aquela teclazinha que parece um acento circunflexo? Acento circunflexo. Chapeuzinho do vovô. Acento circunflexo. Oh, Deus. Oh, pai. Entendeu? Beleza? Ok. A diferença do sistema composto para o sistema simples é que, ao contrário do sistema simples, o sistema composto, os juros a cada período, a cada aniversário, tá? Esse aniversário entre muitas aspas, a cada aniversário da aplicação, tá? Os juros passam a integrar a base de cálculo. Passam a integrar o capital. Tá? Então o capital que vai render, o capital que vai interagir com a taxa no próximo aniversário de rendimento, ele não será mais o capital original, como lá no início. Ele muda. Passa a ser o capital original mais o rendimento do período. E no próximo, também mais o novo rendimento do período. E assim sucessivamente. É a regra aplicada à caderneta de poupança. Caderneta de poupança é uma coisa que existia no passado, que dava até um certo dinheiro. Hoje em dia morreu, acabou. Mas ainda existe, tecnicamente ainda existe caderneta de poupança. Mas rende muito pouco, quase nada. Tá? Mas para uma explicação mais técnica e mais prática, é o sistema utilizado na caderneta de poupança. Você pega o juro do período e soma com o capital original para formar a base de rendimento, o capital investido do próximo período. Tá certo, pessoal? Nosso último tema abordado foi um tema chamado convenção geométrica e linear. Ih, professor, que nome esquisito, que nome comprido, que nome feio. Pessoal, o que acontece? Convenção geométrica e linear foi uma maneira que os financistas, os economistas encontraram, né, de evitar prejuízo, tá, em aplicações quando o rendimento, tá, quando um determinado capital aplicado, investido no sistema composto, tá, dentro de um período que na verdade não era um período inteiro,
era uma parte inteira e mais uma, era formado por uma parte inteira e mais uma parte decimal, tá? Trouxesse prejuízos à aplicação. Prejuízo, professor? É prejuízo, gente. Prejuízo sim. Quando você pega um capital, tá? E aplica esse capital no sistema composto, tá? Por uma unidade de tempo inferior a um período inteiro, seja ele qual for, o resultado dá prejuízo. E, professor, conselho que eu te dou, não encana muito com isso não. Não encana muito com isso, porque isso não vai fazer muita diferença para você, tá? A nossa fórmula, ela é N igual, por favor, igual, não esquece o igual. M igual a P vezes 1 mais I vezes N, fecha parênteses. P vezes, abre parênteses, 1 mais I vezes N, fecha parênteses. E professor, 1 mais I vezes N não é a mesma coisa? É um montante simples, é isso aí. É aquele fatorzão do montante, é isso aí. Legal, pois é, isso mesmo. Só que não acaba aí não. Depois desse fator simples, vezes 1 mais I, fecha parênteses, elevado a N. I é o fator do montante composto. Isso mesmo, fator do montante composto. Tá? A grande diferença, pessoal, o grande pulo do gato, e eu vou ter que me apressar um pouquinho, que o vídeo está chegando no limite do tempo. O grande pulo do gato é o seguinte. A convenção geométrica linear, ela trabalha com unidades de tempo que não são inteiras, tá? Você tem aí 1 período e meio de rendimento, 2 períodos e meio de rendimento, 3 períodos, e vai por aí afora, tá? Pode ser 2,7, 3,8, não importa. O que você vai fazer? Você vai pegar a parte inteira do seu período, vai colocar lá no expoente, lá no N, no expoente, tá? Do fator composto. E vai pegar a parte decimal, tá? Do teu período e vai colocar lá no fator simples. Ou seja, se você tem um período de 2,5, você vai pegar o 2, colocar lá no expoente do teu fator composto. Se você, no caso o 5, 0,5, você vai pegar esse 0,5 e vai colocar lá, tá? No período do teu fator simples. E o resto você monta normalmente. E vem resolvendo, tá? Vem resolvendo. Uma coisa que a gente não pode, que eu esqueci de citar lá atrás, no regime simples, que a gente não pode esquecer, é que lá na hora de resolver o fator simples, você precisa sempre... Lembra, pessoal, o mantra? Multiplica primeiro, soma depois. Multiplica primeiro, soma depois. Se você inverter isso daí, vai dar errado. E na convenção geométrica linear, já que você está puxando, no caso, o uso do fator simples, também deve ser considerado. Tá certo, pessoal? Então eu vou montar a aula onde eu vou resolver as questões da revisão de prova e vocês vão fazer uma revisão bem tranquila, bem legal, e ao longo da semana eu vou pensar direitinho como é que vai ser a questão da prova. Pessoal, se cuidem, evitem aglomerações, quem puder ficar em casa, fica em casa, beleza? Quem tiver que sair na rua, tome os devidos cuidados, tá certo? Um grande abraço e bons estudos.